da superfície, da atmosfera terrestre, ela está diferente. Né? Essa concentração de gases tão incrível que permitiu a vida aparecer nesse planeta, está sendo alterada por nós mesmos. Né? Não parece muito sapiens essa opção, né? De desfavorecer a atmosfera a ponto de colocar em risco a nossa própria existência. Então, são 9 variáveis, né, que estão aqui nesse gráfico. Tá mais ou menos como se fosse o planeta Terra, né? A partir do momento que ultrapassa o limite do planeta, significa que essa variável já ultrapassou o limite do razoável, o limite que a gente espera. Né? Aqui dentro, na zona do verde, no seguro, e no amarelo, o risco crescente. Então, o que a gente observa é que a gente tem uma integridade da biosfera já totalmente ultrapassada. Estamos vivendo o 6º evento de extinção em massa, e não é simplesmente um evento natural. As espécies estão diminuindo com uma velocidade nunca antes observada. E, com certeza, com atuação humana nisso, né? A mesma coisa em relação ao uso dos agrotóxicos, que hoje nós não vamos mencionar diretamente. Hoje a gente vai ficar aqui, no aquecimento global. Vamos falar só dessa variável. Eu costumo brincar com os alunos que são as 9 variáveis do apocalipse. Eu queria estar brincando, mas é verdade. Então, aí vamos falar um pouquinho de valores, né, de ética. Em 2015, o Papa Francisco escreveu uma encíclica chamada Laudato Si. Essa encíclica, ela reverberou o mundo inteiro. Né? Ela não ficou só dentro da igreja. Ela falou, sobretudo, para a sociedade laica, que era o desejo mesmo do Papa Francisco. Ele corrobora do ponto de vista de que se você respira, essa causa é sua, essa causa é da igreja. E por isso ele escreveu essa carta, advertindo a humanidade da necessidade de cuidar do planeta, de cuidar da casa comum, como é a maneira carinhosa que ele escolheu para chamar o planeta Terra. Nessa carta, né, já de 2015, ele nos advertia para o nosso estilo de vida consumista, dissipador, nosso estilo de vida de descarte, um estilo de vida cientificista, hedonista, individualista. E como isso tudo acontecia corroborando ou menosprezando o maltrato ao nosso planeta. Então, foi de enorme importância a ponto de a gente chamar isso de Laudato Si Revolution. A Revolução Laudato Si. Ela influenciou até a criação da disciplina que eu ministro aqui na PUC hoje, né? Que é a 1175, a CRE 1175, a Ética Socioambiental, e liderou muitos outros movimentos na Igreja Católica. Mas não é suficiente. Não é suficiente, não. É muito mais trabalho que precisamos fazer para a conscientização das pessoas do cuidado com a casa comum. Então, Francisco, 8 anos depois da redação da Laudato Si, escreveu um novo documento chamado Laudate Deum, louvado seja Deus, para pedir que as pessoas levem a sério o que está acontecendo no planeta. Nós estamos muito próximos de alcançar o limite de 1,5 graus centígrados acima da era industrial. É o recomendável pelo IPCC, que é um braço da ONU, International Panel on Climate Change, que não ultrapassemos 1,5. E vamos, ano a ano, nos aproximando desse valor. Já estamos aproximadamente com 1,4. Não é um valor que cresce continuamente, mas pode oscilar de um ano para outro. Mas de 1,4 para 1,5 chega a ser muito preocupante. Então, sentindo essa urgência, Francisco escreve esse segundo documento. Ele diz: dou-me conta que não estamos a reagir de um modo satisfatório. Não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez
mais a vida das pessoas e das famílias. Sentiremos seus efeitos em termos de saúde, emprego, acessos aos recursos, habitações, migrações forçadas e outros âmbitos. E, claro, os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, tanto a nível nacional quanto mundial. Então, como nós vamos ficar aqui hoje só com a variável climática, quero falar um pouquinho das facetas do aquecimento global, como é que ele se manifesta, segundo a região em que ele acontece. Então, a gente tem os eventos climáticos extremos, os furacões, maremotos, inundações, ondas de calor, vulcanismos e secas. Segundo os climatólogos, esses eventos climáticos extremos vão aumentar em torno de 50 vezes nos próximos anos. E a gente tende a acreditar, né? Se a gente olhar o que está acontecendo no nosso entorno, é cada vez mais frequente ouvir uma notícia dessas em algum canto do planeta, né? Isso vem associado a um processo de desertificação e, obviamente, vai afetar uma outra variável, que é o uso da terra. Claro, se várias espécies são polinizadoras, que participam do processo da agricultura, estão deixando de existir, como no caso das abelhas, não sei, é notório nas informações o quantas espécies de abelhas temos perdido, as perdas agrícolas virão e já estão sendo sentidas. Também a acidificação dos oceanos, o aumento das taxas de CO2 vão favorecer um oceano cada vez mais ácido, com perdas de espécies. Esse oceano que é a principal fonte de oxigênio, né? Que são as algas marinhas que produzem a maior parte do nosso oxigênio, tão essencial para a nossa sobrevivência, podem estar alterados também, muito, muito futuramente, muito em brevemente. E além do risco do descongelamento do permafrost, a gente está falando do solo do Ártico, um solo antigo, que possui muita matéria orgânica devido à sua formação geológica ancestral, que ao se descongelar com o aquecimento global, tende a libertar muito CO2 e CH4, dois gases que são extremamente contribuintes para o efeito estufa, né? Sobretudo o CH4, que é 25 vezes mais capaz de causar efeito estufa do que o CO2. Mas o descongelamento do permafrost não só vai aumentar a poluição da atmosfera, como pode trazer novos vírus ancestrais, aos quais provavelmente não somos capazes de responder, porque surgiram na Terra muito antes de nós. Então, são dúvidas, medos, né, e apreensões que podem vir aí dessas múltiplas facetas do aquecimento global. Isso aqui é só um mapazinho aí também do IPCC, mostrando como essas características do aquecimento global vão variar de um lugar para outro, né? Em alguns a gente tem inundações, outras a gente tem falta de água, em algumas degelo, outras mudanças nas colheitas, queimadas, perda de biodiversidade. Tudo isso a gente já vem observando, né? Não é só aquela foto triste lá do urso polar boiando no último cubo de gelo. E aí nos gera um outro termo, que são os refugiados climáticos. Antigamente a gente chamava eles de migrantes climáticos, mas agora eles são chamados de refugiados climáticos. Porque migrante trazia uma ideia meio pejorativa, uma ideia não muito bem aceita. Não necessariamente a pessoa migra por necessidade, né? Tem múltiplas razões que levam a isso. E por isso surge o desejo de chamá-los de refugiados, que estão tendo que sair do seu local de origem por uma necessidade climática. Esse termo, ele pode até fazer parte do léxico, mas ele não garante juridicamente que eles vão ser aceitos no novo país. Então, não ajuda, não garante que a alteração climática vai fazer com que eles sejam, de fato, bem aceitos. Mas é essa a ideia, né, de mudar o termo de refugiado climático. Para nós aqui no Brasil parece fácil de imaginar, né? Eu botei essa pauta aí, Portinari, né? A gente sempre pensa nos retirantes da seca,
o sofrimento que isso traz, mas a questão é ainda mais complexa. Então, se existem esses deslocamentos forçados, que são reações a desastres ocorridos ou eminentes, há também aquelas que são planejadas. Mas existem também os casos de imobilidade, quando as pessoas não se sentem capazes de sair de onde estão, né? Não tem para onde ir, e estão ameaçadas pela alteração climática. Então, aquela velha história de crônica de uma morte anunciada. É só a gente pensar nas favelas do Rio de Janeiro, que todo ano, com as chuvas, podem desabar, os casos de Petrópolis, os morros, que a gente sabe que vão acontecer novamente. E o que pode ser feito? O que é feito, né, para que isso não aconteça? Pensar previamente. Na COP27, se sugeriu que os países começassem a criar fundos prevendo eventos climáticos extremos. Enquanto a gente se prende ao negacionismo, se existe ou não aquecimento global, nada é feito. A partir do momento que a gente acredita e sabe que ele está acontecendo, é a única chance que a gente tem para começar a fazer alguma coisa. Tá? Já está entre nós, já estamos sofrendo. E o que pode ser feito? Né? Que tipo de política pode ser feita para minorar o sofrimento das pessoas que passam por isso? Na PDF mudou tudo. Não sei se vai dar para mostrar. Aqui que no PowerPoint ele mostrava a animação, mas aqui ficou tudo sobreposto. Mas aqui eu estava mostrando o Rio Solimões. Aqui as fotos iniciais do Rio Solimões, se encontrando aqui com o Rio Negro. Gostava de ver essas imagens quando criança, né? Essas águas tão diferentes se encontrando. E eu queria mostrar agora para vocês como é que o Rio Solimões está hoje. Não sei se eu vou conseguir. Bom, o leito do Rio Solimões virou um deserto. Você pode caminhar por quilômetros dentro do Rio Solimões hoje em dia. Em outubro desse ano, eu vi as fotos do Rio Solimões e parecia que era um deserto Saara, algo do gênero. Pensar que um dos rios mais caudalosos do Brasil, afluentes do Amazonas, chegam a esse ponto é minimamente entristece, né, minimamente falando. E pensar nos, eu nem diria refugiados climáticos, mas ilhados climáticos, né? Os ribeirinhos, os povos indígenas que vivem do rio, né? Que se precisam do rio para se locomover, que precisam do rio para se alimentar. Então, todas as espécies, animais, vegetais, né? Algas que vivem nessas águas e que, né, tiveram suas vidas interrompidas. Então, o desastre socioambiental só ocorre quando o perigo é somado à vulnerabilidade. O perigo existe, o perigo está na nossa porta, para quem sabe ver, mas ele só vai acontecer se a gente permitir a vulnerabilidade. Se nós socorrermos o vulnerável, ele pode não acontecer. Então, é a inação do Estado que tem causado esses danos, né? É a falta de previdência do Estado que permite que esses eventos continuem acontecendo. Então, as ondas de calor, essas aí, né, outra faceta do aquecimento global, esse é muito fácil de falar, imagino que todos vocês já sentiram na pele, né? Em outubro, nós vivemos o outubro mais quente dos últimos tempos, né? Segundo os serviços de mudanças climáticas copérnicos, o ano de 2023 é simplesmente o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. É muita coisa. É muita coisa. Estamos presenciando isso e eu acho que não duvidamos, né? Quem passou a última semana, em que um simples caminhar de 500 metros causava um extremo desconforto, né? De andar no sol, né? De pegar um transporte público. Como levar uma vida normal nessa conjuntura. Então, antes de tudo, o que é uma onda de calor?
Uma onda de calor é um aumento de temperatura fora do previsto naquela época do ano. A gente sabe que é no verão, ele tem que ser quente, mas seria um aumento muito além do esperado para aquela época do ano e um aumento que se prolonga por mais de 5 dias. Então, se você tiver esse efeito, você chamar isso de onda de calor. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, a gente está vivendo a COP28, que está justamente falando desse aumento de temperatura, né, desse aproximar-se do 1,5, que seria não recomendável ultrapassar, e questiona se nós devemos ou não continuar usando combustíveis fósseis. Parece hilário. Tão próximo desse limite, a gente ainda se questione se é necessário fazer uma transição energética ou não. Então, ainda tem um fenômeno urbano intensificador das ondas de calor, que esse é nitidamente antrópico, não podemos negar, que é o acúmulo de calor das grandes cidades, dos centros urbanos. É notório que as cidades são mais quentes que as periferias, né? Aqui, vendo que esse gráfico está bem pequenininho, não pode enxergar para ver melhor. Mas aqui o gráfico vai mostrando um aumento de 1 a 3 graus Celsius na região mais povoada, onde existem as cidades, com suas indústrias, com seu trânsito, com seus arranha-céus. E o que a gente tem é um efeito ligado à demografia também. Quanto mais povoadas, que é um gráfico das Ilhas de Calor de São Paulo, mostrando que onde tem mais gente, a gente tem mais calor. E as causas principais das ilhas de calor é a acumulação de estruturas. Pensa aí no concreto dos nossos prédios, no asfalto, né? A gente achou bonito asfaltar tudo, no chique até asfalto, cobriu toda a terra, diminuiu toda a fertilidade. Essas estruturas armazenam calor. E durante a noite, a terra precisa se resfriar. E onde tem árvores, lagos, isso acontece naturalmente. Mas as cidades não. As cidades mantêm esse calor preso nessas estruturas. Isso faz com que essa temperatura do exterior para a cidade seja de mais de 10 graus de diferença. Então, somando o calor à poluição proveniente do trânsito e das indústrias, né? A dificuldade do ar circular pelos prédios, isso com certeza, minimamente, vai diminuir nossa qualidade de vida. Então, claro, né, além do mal-estar, que esse eu não preciso nem escrever, está tudo muito recente na nossa memória, né? Os médicos relatam um aumento nas diarreias, desidratação infantil, pneumonia, não é só no inverno, em momentos de ondas de calor, tem um surto de pneumonia, justamente porque o sistema imune cai e esse ar poluído não circula suficientemente, favorecendo a contaminação, né? Aumento de doenças vasculares, como infarto, miocárdio e derrames cerebrais, sobretudo nos idosos. Né? Nesse verão, na Europa, a gente teve vários casos de idosos que foram encontrados mortos, sozinhos, devido às ondas de calor, principalmente os países que não estão acostumados, que não têm uma refrigeração adequada, nunca precisaram, isso foi notório. E esse efeito eu achei bastante curioso, o efeito das ondas de calor na saúde mental. Eu pasmei quando soube que aumenta a taxa de suicídios, né? Tem vários estudos mostrando que aumenta a taxa de suicídios. Lógico que a pessoa está predisposta, se sentindo mais incomodada pela alteração climática, tende a executar mais esse ato contra a própria vida. Dá para imaginar o incômodo, né? Dá para imaginar. E como a gente poderia agir, né, nesse caso? O que a gente poderia fazer? Como que a gente se prepara para uma coisa dessas? Né? Porque a tendência é que vá continuar, que vá aumentar. Outro efeito sobre a saúde mental, que gosta, é o aumento da depressão. Esse também é mais fácil imaginar. Porque um migrante climático, por exemplo, ele vai sentir falta da sua casa,
e talvez perdeu parentes, e fica desajustado onde ele vai. Então, é fácil associar o processo depressivo a uma questão de temperatura, de pois é. São muitos sintomas, muitos efeitos para os quais a nossa sociedade ainda não se preparou. E aí eu vou trazer um exemplo pictórico do que aconteceu recentemente. Não sei se todo mundo conhece, essa aqui é a Taylor Swift. Não sei se é uma cantora pop de muita projeção, né? Que veio fazer um show aqui no Brasil em plena onda de calor. Ela foi fazer um show no Engenhão. E aí a galera ainda cobriu o Engenhão com tapumes, dificultando ainda mais a circulação do ar. E, infelizmente, uma das fãs da Taylor Swift, essa Ana Benevides, morreu durante o show. Né? Logo na segunda música, ela morreu. E, ainda que possa ser um caso esporádico, separado, né? Ainda estão fechando o atestado de óbito correto dela, mais de 1.000 pessoas desmaiaram durante esse show. Era previsto que seriam os dias mais quentes do ano. Como que o Estado, como que a Prefeitura, como que o poder público se previne, né? Como que a organização desse show se previne. Aqui na Folha de São Paulo saiu: fãs de Taylor Swift imploram por água em shows no Rio de Janeiro. Não podemos falar de esporádico, quanto mais de 1.000 pessoas desmaiaram no mesmo show, né? Horas esperando no sol. E dizem também a água foi pouco acessível para as pessoas lá dentro. Tinha pessoas querendo e não tinha vendedores suficientes. Né? E as pessoas beberam as suas reservas pessoais de água na fila, ficaram muito tempo esperando. E, assim, que não vire mais uma estatística, né? Que a gente possa refletir sobre esse caso, se aventou a hipótese até de fazer uma lei, Ana Benevides, para água gratuita nesses eventos, né? Mas eu gostaria que fosse uma iniciativa que ultrapassasse os shows, os grandes eventos, mas que fosse algo para todo cidadão. Né? As ondas de calor vão estar presentes na nossa vida. No Canadá, foi baixado uma norma que durante as ondas de calor as pessoas poderiam ser acolhidas em lojas, em shoppings, né, para se abrigar do calor, né, para que a gente não passe tanto tempo na rua entre um prédio e outro, né, sofrendo as alterações do calor no nosso corpo. Então, eu pergunto a vocês, nós estamos preparados para isso? Como que nós nos estamos preparando para esse efeito que já está tão próximo de nós? Está acontecendo já. Vou fazer algumas perguntas para a gente pensar no quão próximo ou quanto nós somos afetados por esse efeito. Queria pensar no conceito de justiça climática. E aí vocês vão responder para vocês mesmos. Quantos aparelhos de ar-condicionado você tem na sua casa? Você trabalha ao ar livre, sob o sol? Ou em lugares fechados e protegidos do calor? Você pega um transporte de qualidade, refrigerado todos os dias? Tem acesso à água potável em abundância? Você mora perto de parques, rios, lagoas ou mar? Quantos cômodos com circulação de ar você possui em casa? Sua casa tem isolamento térmico? Tem descanso remunerado ou possui flexibilidade de horário para ir trabalhar, podendo evitar as horas de pico de calor? Então, justiça climática. Os impactos das mudanças climáticas atingem de forma e intensidade diferentes grupos sociais distintos. E isso é inegável. Como permitir que as pessoas possam reagir igualmente a esse futuro que
está batendo na nossa porta. E aí eu volto com as palavras de Francisco. Podemos evitar o colapso? Ele nos chama atenção para a urgência de uma transição energética e fala da necessidade de cooperação de acordos multilaterais entre os Estados e diz que as abordagens anteriores não estão sendo suficientes, como a gente vê claramente, né? Falamos, sobretudo, de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. É revigorar o multilateralismo e a cooperação internacional. Mas não só entre os chefes de Estado. Ele fala de desenhar um multilateralismo baseado também na sociedade civil. E dá um exemplo muito interessante que aconteceu com a proibição do uso das minas, as minas usadas em guerra, né, que mutilavam as pessoas, que pisavam no sol, uma técnica de guerra bastante cruel, que foi banida justamente por uma mobilização da sociedade civil. Né? Era um grupo da sociedade civil francesa, canadense, norte-americana, que se uniram e fizeram uma grande campanha, na época até com a ajuda da Lady Di. Eles conseguiram uma visibilidade internacional muito grande e conseguiram fazer com que muitos países fossem signatários desse acordo e esse método cruel fosse colocado em desuso. Ele diz que nós devemos superar a lógica de nos apresentarmos sensíveis ao problema, mas, ao mesmo tempo, sem coragem de efetuar mudanças substanciais. Né? Chega de ficar falando só quão triste é tudo isso e faça algo, né? Faça algo concreto. Se isso vai custar muito dinheiro agora, vai custar mais no futuro, se não for feito. É preferível que doa hoje, enquanto ainda é possível, enquanto há alguma reversibilidade, do que depois. Ele pergunta o que a gente pode esperar da COP28, que está acontecendo exatamente agora. Né? Francisco é uma presença esperada na COP28, pelo seu compromisso socioambiental, mas por razões de saúde ele não pôde estar presente. Ele diz também que buscar um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar as coisas, que na realidade estão interligadas, e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Supor que qualquer problema futuro possa ser resolvido com novas intervenções técnicas é um pragmatismo homicida, como chutar uma bola de neve. Como se a gente, temos um problema aqui, vamos resolver com a ciência. Tá acabando a água, vamos dessalinizar a água do mar. Para quem? Quem vai poder comprar essa água? Estamos com problema na atmosfera da Terra. Tudo bem, eu fabrico um foguete e eu vou para outro planeta. Para quem? Né? Para fazer o quê? Onde? E ele finaliza lá nesse documento, que é a Laudato Deum, né? Nós devemos realizar progressos, nós realizamos progressos tecnológicos surpreendentes, impressionantes, sem nos darmos contas, ao mesmo tempo, que nos tornamos altamente perigosos, capazes de pôr em perigo a vida de muitos seres e a nossa própria sobrevivência. E ele cita Solovió, filósofo, para dizer que esse não seja um século tão avançado que teve a sorte de ser o último. Queria só para a gente refletir poeticamente, depois dessas considerações que a gente fez aqui, sobre essa música do nosso mestre Gilberto Gil, sobre essa sede. Gostaria de agradecer a Patrícia por esta palestra tão magistral. Apesar das dificuldades, acho que deu para receber completamente a informação, a urgência de tratar da mudança climática.